Continuando a coletânea, o Salmo 77 é o que continua. É longo, eu não sei se eu vou conseguir ler no tempo que eu tenho, mas eu vou tentar. Diz assim: sem amor não há fidelidade. Povo meu, escuta minha instrução, dá ouvidos às palavras da minha boca. Vou abrir a minha boca com parábolas, vou expor enigmas do passado, o que nós ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais. Não o esconderemos aos filhos deles. Nós o contaremos à geração futura. Os louvores do Senhor, seu poder, e as maravilhas que ele realizou, porque ele estabeleceu uma norma para Jacó, deu uma lei para Israel, ordenou aos seus pais que as transmitisse a seus filhos, para que a geração seguinte as conhecesse. Os filhos que iriam nascer, que se levantem e as contem a seus filhos, para que ponham em Deus as suas confianças. Não se esqueçam dos seus feitos, ó Deus, e observam os seus mandamentos, para que não sejam como seus pais, uma geração desobediente, rebelde, geração de coração inconstante, que não tem espírito fiel a Deus. Os filhos de Efraim, arqueiros, equipados, voltaram as costas para o dia da batalha. Não guardaram a aliança de Deus, recusaram a seguir as suas leis, esqueceram os grandes feitos dele e as maravilhas que lhes mostraram. Quando realizou as maravilhas diante de seus pais, na terra do Egito, no campo de Tanis, ele dividiu o mar e os fez atravessar, barrando as águas com um dique. De dia os guiou com a nuvem e de noite com a luz do seu fogo. Fendeu a rocha no deserto e lhes deu água em abundância. Da pedra fez brotar torrentes de águas e desceram como rios, mas continuaram pecando contra ele, rebelando-se contra o Altíssimo no deserto. Tentaram a Deus em seus corações, pedindo comida conforme o seu próprio gosto, e falaram contra Deus. Poderá Deus preparar uma mesa no deserto? Então ele feriu a rocha, e a água brotou, e as torrentes transbordaram. Acaso poderá também nos dar pão, ou fornecer carne a seu povo? Ouvindo isso, o Senhor se enfureceu, um fogo acendeu contra Jacó, e a ira se ergueu contra Israel, porque eles não tinham fé em Deus, nem confiavam no auxílio dele. Entretanto, ele ordenou as altas nuvens e abriu as comportas do céu. Fez chover sobre eles o maná, deu-lhes um trigo do céu, e o homem comeu o pão dos anjos. Deus mandou-lhes provisões em fartura, fez soprar do céu o vento leste, e com seu poder trouxe o vento sul. Sobre eles fez chover carne em pó, aves numerosas como a areia do mar, fazendo-as cair no meio do acampamento, ao redor de suas tendas. Eles comeram e ficaram saciados, pois ele os atendeu conforme queriam. Mas não haviam satisfeito no apetite, tinham ainda a comida na boca, quando a ira de Deus contra eles se ergueu.
Ele massacrou os mais fortes e prostrou a juventude de Israel. Apesar disso, continuaram a pecar e não tinham fé nas maravilhas dele. Consumiu-lhe os dias num sopro e seus anos num momento. Quando os matava, então o buscavam, madrugando para voltar-se para Deus. Recordavam que Deus era a sua rocha, que o Deus Altíssimo era o seu Redentor. Eles o adulavam com a boca, mas com a língua o enganavam. O coração deles não era sincero com Deus, não eram fiéis à sua aliança. Ele, porém, compassivo, perdoava as faltas e não os destruía. Reprimia a sua ira muitas vezes e não despertava tudo o seu furor. Lembrava-se de que eles eram apenas carne, um vento que se vai para nunca mais voltar. Quantas vezes o afrontaram no deserto e o afundaram em lugares solitários. Voltaram a tentar a Deus, a irritar o Santo de Israel. Não se lembravam de sua mão, que um dia os resgatou da opressão. Quando operou os sinais no Egito e os prodigiou no campo de Tanis, quando transformou em sangue seus canais e suas torrentes, privando-se de beber, quando lhes mandou moscas que os devoravam e rãs que os devastavam, quando entrou as larvas nas suas colheitas e no seu trabalho os gafanhou, quando destruiu sua vinha com granizo e seus sicômoros com geada, quando abandonou seu gado e os relâmpagos do seu rebanho, quando lançou contra eles o fogo de sua ira, a cólera, o furor e a aflição, anjos portadores de desgraças. Ele deu livre curso à sua ira. Não mais os preservou da morte, mas a peste entregou as suas vidas. Quando feriu todos os primogênitos do Egito, as primícias da raça nas tendas de Cã, fez seu povo partir como rebanho e com ovelhas conduziu-os pelo deserto, guiando-os com segurança sem alarme. Enquanto o mar cobria os inimigos, introduziu pelas fronteiras santas até a montanha para sua direita a conquista. Expulsou da frente deles as nações e designou por sorte uma herança para eles, colocando suas tendas as tribos de Israel. Ainda assim tentavam e afrontavam o Deus Altíssimo, recusando a guardar seus preceitos, desviaram-se e traíram como seus pais, voltaram atrás com arco infiel. Com seus lares altos indignavam e o ensinavam com seus ídolos. Deus enviou e ficou enfurecido e rejeitou Israel completamente. Abandonou sua moradia em Siló, a tenda onde habitavam entre os homens. Entregou seus valentes ao cativo e ao seu esplendor a mão do opressor. Abandonou o seu povo à esquerda e se enfureceu contra
a herança. Seus jovens foram devorados pelo fogo e suas viagens não tinham mais canto de núpcias. Seus sacerdotes caíram sob a espada e suas viúvas não entoaram lamentos. E o Senhor acordou como alguém que dormia, com valente embriagado pelo vinho. Feriu seus opressores pelas costas e para sempre os entregou à vergonha. Rejeitou a tenda de José e não elegeu a tribo de Efraim. Escolheu a tribo de Judá e o seu nome e seu monte Sião, seu preferido. Construiu seu santuário como o céu e o firmou para sempre como a terra. Escolheu Davi, o seu servo, e o tirou do aprisco das ovelhas. Da companhia das ovelhas o tirou para apresentar Jacó, seu povo, e Israel, sua herança. Ele os apacentou de coração íntegro e os conduziu com a mão inteligente de puro amor. Amém. E eu, encantada, maravilhada, te peço, deixa teu like, compartilha, faça o bem, toca no sininho, te desejando muita luz, envolvendo a cada uma das pessoas em muita luz, envolvendo a humanidade em muita luz, envolvendo o nosso país em muita luz e toda a Terra, para que essa transição planetária possa ser um pouco mais suave a todos e a cada um, e que a Terra não precise mais gemer como ela está gemendo de dor. Te desejo muita luz, muita luz, muita luz.